Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do OBAM em Destaque. Desta vez vamos falar de empreendedorismo. Está aqui com a gente o João Gilson, presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB Amazonas. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Débora, pelo convite. Então, doutor, eu queria primeiramente que o senhor mencionasse como que tem sido a atuação na comissão, o que tem sido feito, como os advogados que têm interesse por este tema podem participar também. Bom, a Comissão de Empreendedorismo foi criada na gestão passada, junto com a Comissão de Gestão Jurídica. Então, existia a Comissão de Gestão Jurídica e Empreendedorismo para atender essa demanda dos colegas que estão focados na gestão dos seus escritórios, no planejamento estratégico, no marketing jurídico, entre outros temas correlatos. Nos últimos 5 anos, isso foi ganhando muita musculatura e o presidente Jean Cleuter, Dr. Jean Cleuter, reeleito, resolveu desmembrar para que a Comissão de Gestão Jurídica e a Comissão de Empreendedorismo seguissem seus caminhos em razão dessa musculatura. Recebemos essa missão nessa gestão e a Comissão de Empreendedorismo está focada em atender o colega advogado que já tem em mente que o escritório dele é um negócio, que quer saber como monta, como é que eu tiro o meu CNPJ, se eu precisar de recursos para o meu escritório, onde eu vou buscar. A gestão da porta para dentro, ok, mas como é que chega de forma não ilícita, né, o cliente no meu escritório? Existe a prospecção e existe a captação. Como é que eu diferencio isso? Quais são os regramentos da OAB, do Conselho Federal, do Conselho Seccional, em razão disso? Cursos para colegas advogados, eu estou crescendo no meu escritório, quais são as expertises que os meus colaboradores têm que ter? Qual é o regime de contratação adequado para o meu colaborador? A minha equipe precisa ser prioritariamente de advogados? Quais são os setores dentro do meu escritório que eu preciso ter? Um financeiro, um comercial? Como é que vai ser isso? Esses e outros diversos temas estão sendo comportados pela Comissão de Empreendedorismo para ajudar todos os colegas advogados que têm interesse em conhecer, em aprender e se reciclar. E a gente sabe, doutor, que no meio, né, da advocacia a gente tem que estar se reinventando, ficando atento em como atrair, mas também respeitando a ética do advogado. Então, tudo isso também tem que estar atento. Exatamente. O que acontece? Aquela advocacia romântica que nós tínhamos há uma e meia, 2 décadas atrás, ela não existe mais. Então eu preciso, ao montar o meu negócio, então eu não vou utilizar o termo escritório jurídico, vou falar o meu negócio, a minha empresa. Eu preciso ver qual é o meu nicho, qual é a minha advocacia, é criminal, é trabalhista, é previdenciária, onde é que eu vou montar o meu negócio, como é que eu vou receber o meu potencial cliente, de que forma ele vai chegar até mim. Já existem provimentos do Conselho Federal de como eu devo fazer o marketing na internet, no Facebook, no YouTube, eu posso fazer tráfego pago, de que forma eu me comunico com o público em geral. Então isso tudo nós precisamos estar atentos. No que se refere aos órgãos, às empresas que já existem, Sebrae, entre outras, para utilizar o que a gente já tem parceria, né? Temos uma ideia de renovar um projeto já existente da gestão passada, da advocacia empreendedora, onde nós, advogados, possamos ter acesso aos cursos de atualização do Sebrae, presenciais e online, onde nós possamos, falamos ainda há pouco do perfil multidisciplinar, ter acesso a conhecimento de grandes professores, de grandes empresas, de cases de sucesso, para que possamos aplicar no nosso próprio negócio. Gestão financeira, gestão de pessoas, né? As pessoas são os nossos principais ativos, né? Repetindo, como é que vai ser o regime de contratação do meu colaborador? De que forma eu vou receber ele? Eu vou ter um plano de cargos e salários dentro do meu escritório? O colaborador que chega hoje, ele sabe até onde ele pode ir ou ele já vai entrar e dali ele não passa? Então isso tudo a gente vem trazendo para dialogar dentro da comissão. E eu queria até que o senhor reforçasse, doutor, as ações que a gente veio aí de uma gestão reeleita, começou a comissão na gestão do presidente Jean Cleuter. Quais foram as ações, os eventos? E tem previsão de ter eventos assim voltados para o empreendedorismo? Exatamente. Bom, desde a gestão passada, a primeira gestão do Dr. Jean Cleuter, ele sempre esteve muito próximo da comissão e muito preocupado em fomentar a cultura da gestão jurídica e do empreendedorismo aqui na seccional do Amazonas. Na gestão passada, nós tivemos o primeiro fórum estadual de gestão jurídica, onde nós tivemos
a presença em massa de vários colegas advogados de departamentos jurídicos, porque veja, Débora, só quem frequenta aqui a OAB são os donos, para falar em linhas gerais, dos próprios escritórios. E os colegas advogados que estão dentro das empresas privadas, que estão dentro das concessionárias de serviço público, e o colega advogado que está lá na Manaus Ambiental, Águas de Manaus, perdão, na Amazonas Energia, na Samsung, na LG. Qual é a demanda desse colega advogado? O que ele está passando lá? De que forma eu, como instituição, posso estar fazendo para que ele esteja próximo da Ordem dos Advogados? Então, o Dr. Jean sempre esteve muito preocupado com isso. Nós fizemos, na primeira gestão, esse fórum, tivemos a participação grande de colegas, onde nós debatemos as principais, o regime de contratação, os horários, porque temos uma lei, inclusive estadual, que fala do piso da advocacia, do salário do advogado, empregado e tudo mais. Então, de que forma, onde estão esses colegas, quem são esses colegas, quantos são esses colegas? Né? Passo seguinte, nós tivemos eventos online e presenciais aqui na sede da Ordem dos Advogados para atualizar os colegas advogados quanto à questão da gestão propriamente dita dos escritórios, também dos departamentos, e isso foi crescendo ao passo de que a gente precisou uma visão. O presidente Jean Cleto é um visionário, é um advogado visionário. Gente, vamos desmembrar para que a gente possa correr isso e receber pessoas direcionadas. Então, a gestão jurídica, da porta para dentro, empreendedorismo, como que eu faço para criar o meu negócio, de que forma eu posso obter, inclusive financiamento. Nós temos aqui, para dar um exemplo, da AFEAM, que já há algum tempo ela tem um canal direto para a advocacia, onde a gente pode... Eu lembro que alguns anos atrás tinha uma pessoa da AFEAM aqui dentro da Ordem dos Advogados, então facilitando o crédito para advogado. Então nós precisamos de ajuda, né? Nos momentos que tem recesso forense, que a gente fica sem caixa. Não passei por isso na faculdade, não recebi esse ensinamento, então não estou guardando, estou misturando conta pessoa física, pessoa jurídica, não estou fazendo provisionamento de valores para essas épocas de dificuldade. Então, quando eu proporciono ao colega advogado buscar conhecimento, eu estou fomentando essa questão para que ele se veja não somente como advogado, mas como um empreendedor, um empresário da área jurídica. Sim, e o que a gente observa hoje em dia, uma forma de empreender e é utilizar as ferramentas possíveis. As redes sociais, doutor, tem essas dicas assim, olha, como ter um Instagram da advocacia mais atrativo para o cliente, mais respeitando o código de ética. Como é que tem sido essas demandas quanto a isso? Bom, os provimentos do Conselho Federal já são claros no sentido que eu posso abordar assuntos onde eu possa esclarecer dúvidas, né? E aqui dá um exemplo bem corriqueiro do direito e defesa do consumidor, por exemplo. Acabamos de passar pelo período da Páscoa, então os valores estão exorbitantes. Saiba como prosseguir, como ajudar. Recebi meu ovo danificado, ou recentemente saiu uma decisão, inclusive no portal Migalhas, de que o consumidor vai ser indenizado por ter comprado um ovo de Páscoa com larvas vivas dentro. Então, assim, eu posso comentar nas minhas redes sociais, nas redes sociais do meu escritório, sobre isso normalmente. O que estamos em discussão, eu posso trazer decisões minhas do João Gilson aqui, olha, eu advoguei para a Débora, e aqui nessa causa trabalhista contra a empresa A, B, C, tudo mais. Então, existem essas discussões. Existem alguns limites muito sensíveis para que eu possa, falando do meu trabalho, me colocando na vitrine, que hoje as nossas redes sociais são uma vitrine profissional e social, para que eu possa ir assim prospectar meus clientes. Eu vejo assim, se nós entendermos qual é o nosso nicho, qual é o nosso público e focar nisso, a gente consegue utilizar de uma forma bastante inteligente a advocacia, o Instagram, o Facebook, para trazer clientes mais próximos para a advocacia que eu pratico. Essa questão da localidade é muito interessante. Há algum tempo atrás, no curso de MBA em Gestão Jurídica, o primeiro do país, do qual tive a honra e o privilégio de participar, uma professora disse assim, gente, tinha uma advogada em São Paulo que ela era advogada trabalhista, muito conhecida em razão da sua expertise e da sua seriedade, que o sonho dela, ela tinha um escritório num determinado local da cidade. As pessoas chegavam de ônibus, de metrô e tudo mais. Só que o sonho dela
era ter um escritório num prédio, num office daqueles, né, onde ela pudesse ter uma decoração mais elegante e tudo mais. É um sonho do profissional, tá tudo bem. Ocorre que ela trabalhou a vida toda e recebia determinado público na advocacia que ela praticava, e no momento em que ela começou, que ela realizou esse sonho de adquirir essa sala num prédio, né, numa classe diferente do que ela estava acostumada a trabalhar, o público não foi. Então ela começou a ver que as pessoas não iriam até aquele local. E ela viu que, mesmo sendo um sonho, ela teria que separar e criar coisas diferentes. Então existe isso hoje. Eu vou falando aqui da cidade de Manaus, eu vou atuar numa determinada área do direito, onde eu vou estar, vai ser de fácil acesso a minha portinha, porque hoje em dia, na cidade que a gente mora, infelizmente a mobilidade não ajuda muito, os horários de rush são quase todos os do dia, praticamente não existe mais horário que o trânsito não está caótico. Então, como é que eu vou chegar até o escritório lá do João Gilson? Onde é que fica esse escritório? Passa transporte público lá, de ônibus, é de fácil acesso para estacionar. Eu vou de Uber, não vou nem no meu carro, eu vou de Uber. Não tem como parar, como estacionar. Então, já existe, eu escuto isso de pessoas, já existem essas dificuldades, esses pensamentos do cliente hoje quando vai a determinado lugar. Né? Eu, por exemplo, faço tratamento dentário e eu vou no local onde, por exemplo, eu preciso entrar no prédio, estacionamento é R$15. Eu passo 30 minutos no local, não é pelo valor, mas eu vou entrar e sair e vou deixar um dinheiro ali. Então, já existe hoje esse pensamento do consumidor. Em algum momento eu sou empreendedor, em outro momento eu sou consumidor, então já existe esse pensamento. É de difícil acesso, eu tenho que pagar, como é que eu entro, tenho que me identificar, esqueci minha identidade, vou de camiseta, vou de bermuda, então vou advogar. Defina o seu nicho, defina o seu local de atuação ou locais. Vários colegas pequenos e médios hoje em dia já tem mais de um local, e eu vou tomar a liberdade de comentar que é o Dr. Edmar Maciel, da Edmar Maciel Advocacia, que já está na sua 3ª unidade na Zona Leste. Então esse colega decidiu que ele vai atuar em vários ramos do direito, só que ele definiu a área da cidade onde ele vai atuar. Fantástico, fantástico. Então eu vou atuar aqui na Zona Leste de Manaus, aqui na Grande Circular, aqui no Gilberto Mestrinho, aqui no São José 3. Legal, assim como a gente quer ter o nosso escritório aqui no Fórum Business, no The Place ou em outros empreendimentos. Tá tudo bem. No momento que eu defini o meu nicho, eu defino um plano estratégico para minha advocacia. Quem é que eu quero atingir? É o empresário? Excelente. O empresário está com um problema em penal empresarial, o empresário está com um problema em tributário, né? Então ele vai trazer demanda de trabalhista. Eu quero uma advocacia repressiva? Não, quero uma advocacia preventiva. Como é que eu faço para tratar? Eu que é preciso que vocês estejam aqui próximos do meu departamento de recursos humanos, para que eu evite, diminua essa demanda trabalhista, dos horários, do burnout, entre outras questões. Então eu vou apresentar minha advocacia apropriada para aquele tipo de negócio. Eu não posso chegar, eu sou clínico geral, eu atendo tudo, entendo de tudo. Hoje em dia a sociedade quer alguém especialista. Então, quanto mais especializado eu tiver naquele assunto, definindo o meu local, definindo o meu nicho de atuação, mais êxito provavelmente eu terei. Porque você já fica conhecido. O doutor João, ele é especialista naquela área do que você faz. É o que a gente ouve muito. Eu faço tudo. Quem faz tudo acaba não sendo bom em nada, né, doutor? Exatamente. Ter uma ênfase, uma área atuando. Eu vou ali com o doutor João, porque ele é ótimo empreendedorismo, ele vai dar dicas de como eu montar meu negócio. Essa seria o ideal, né? É verdade. Nos últimos anos a gente tem se aperfeiçoado em ajudar outros escritórios que estão em crescimento, nascimento, ou que já estão consolidados no mercado, mas que ainda falta alguma pitada de profissionalismo na sua gestão. Então, em razão de termos passado por escritórios nacionais, com filial própria em Manaus, em departamentos jurídicos de grandes empresas, detectamos em algum momento, existe essa demanda. Vamos nos colocar à disposição para auxiliar os colegas advogados na gestão do seu escritório. Então, quando eu estagiei na Defensoria Pública, Débora, por exemplo, uma honra ter passado pela Defensoria Pública, foi onde eu aprendi tudo de direito, ainda na migração de processo físico para a SAGE, que hoje já está migrando para a Projude.
A gestão que a gente fazia de processo era no Excel, era no Word, Eita. era uma planilha compartilhada por todos os colegas da área. Então, um erro do João editava a informação que a Débora colocou do prazo para apresentar alegações finais, da audiência de instrução e julgamento que foi designada e tudo mais. Hoje em dia, para dar um exemplo só, porque gestão não é software, não é somente isso, hoje em dia a gente tem software de gestão jurídica onde a Débora tem um login dela, o João Gilson tem um login dele e cada um entra, faz o seu trabalho, insere as peças, faz o acompanhamento, acompanha as publicações e alguns escritórios já têm departamentos próprios para que a gente possa, eu recebo a intimação, eu mando para o meu colega fazer, responder a liminar, que vai entrar em contato com a empresa, né? Então veja bem, quando eu ingresso com uma ação contra uma empresa por algum problema, alguém no departamento dessa empresa vai receber, alguém dentro dessa empresa vai colocar para o setor comercial da empresa, olha, tem que cumprir essa liminar aqui em quanto tempo? Quem é que faz isso, né? Porque existe o prazo jurídico e o prazo interno aqui. Gente, meu prazo para cumprir essa liminar é tanto, então tem que ser mais rápido isso aqui para me devolver para o meu escritório terceirizado para que ele possa juntar nos autos. Então já existe isso, os escritórios estão se estruturando dessa forma. E a gente, verificando essa demanda, tenta já há algum tempo, já há 6 anos, auxiliar os colegas nesse sentido. Olha que bacana, doutor, parabéns. Obrigado. Inclusive, quem tiver interesse em participar da Comissão de Empreendedorismo, que também queira colaborar aqui com o senhor, com a OAB Amazonas. Exatamente. Bom, tínhamos Instagram, que ainda existe, na verdade, da Comissão de Gestão Jurídica, que está sob a presidência do meu colega advogado, doutor Mário Viana, um excelente advogado, assumiu recentemente esse desafio também. Mas a Comissão de Empreendedorismo está no espaço de criar seu próprio Instagram, mas pode entrar em contato aqui com a Coordenação Geral de Comissões da OAB para que a gente possa realizar esse ingresso, colocar nos grupos que já existem de discussão, inclusive já estamos nos programando, notícia quente, agora para a primeira semana de maio para receber 2 colegas advogados da OAB do Paraná que estarão aqui em Manaus para falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre os desafios da advocacia iniciante e conclamando todos em breve da advocacia local para participar. Então quem tiver interesse é muito bem-vindo, entre em contato com a coordenação de comissões que a gente segue caminho junto. Olha que bacana. E como é que surgiu, doutor, essa vontade de atuar nessa parte do empreendedorismo? O senhor como advogado, surgiu essa necessidade, foi se especializando, fez curso, e como é que foi? Aconteceu de uma forma natural. Como todo advogado, eu comecei trabalhando em escritórios, atuando na elaboração de petições, na realização de audiências, de despachos, de sustentações e me interessando pela área de gestão, fui me especializando. Primeiro fiz um curso de gestão de empresas e negócios, um MBA de gestão de empresas e negócios, ainda não existia de gestão jurídica, lá em 2011, 2012, aqui no CIESA, e as coisas foram acontecendo, trabalhava em escritórios, as oportunidades apareciam, eu ia subindo, né, hierarquicamente dentro dos escritórios, então fui me interessando por isso, até que num determinado momento, acredito que a minha paternidade tenha sido um divisor de águas na minha vida profissional, porque eu trabalhava 12, 13 horas por dia, trabalhava para os outros, eu preciso estar mais presente em casa, eu quero ser um pai presente e eu vou empreender o meu próprio negócio, né? Fui pesquisar como é que eu faço isso, tem que ter quanto de reserva para começar, por onde eu vou começar? Porque quando a gente vem da advocacia empresarial, sobretudo na área civil, então a gente pega um pouquinho de tudo, até audiência, interrogatório na delegacia de polícia, a gente participa. Então, quando eu falo isso, foi o que aconteceu comigo. Qual vai ser o meu nicho de atuação? Onde é que eu vou abrir minha portinha? De que forma eu vou fazer as coisas? Então, eu fui me interessando, não sabia, fui me especializando, fui procurando conhecimento, tenho meu próprio escritório, tenho minha própria portinha, atendo demanda, sou advogado, não estou aqui só falando de coisas que eu não faço, que eu não pratico, sou advogado militante. Mas aí eu fui vendo que, assim como eu, outros colegas também tinham essa demanda, essa dúvida, gente, como é que eu faço isso? Né? Hoje em dia já existe um estudo em andamento, até mandar um abraço para o meu amigo da comissão, que estava aqui, acho que umas 2 semanas atrás, o doutor Daniel Pereira, a gente estava conversando. Daniel,
Qual será a porcentagem de colegas advogados que não têm CNPJ? Porque o colega sai da faculdade, presta o exame de ordem, passa, recebe a carteira aqui no Auditório Rubi. E aí, como é que eu faço para tirar o meu CNPJ? Quanto tempo demora? Quanto custa? Preciso contratar um contador? Preciso ir diretamente na OAB? Existe uma parceria da Caixa de Assistência dos Advogados com alguma empresa de contabilidade que me ajuda nisso? A gente não sabe. Então, quais são os caminhos que a gente faz? Abrir meu CNPJ. Quais são as taxas que eu tenho que pagar? Eu tenho que escrever. Muitos colegas não sabem que no momento que eu registro a minha sociedade individual, eu tenho um número de escritório. Então, eu tenho minha OAB, Débora, e eu tenho Débora Sociedade Individual de Advocacia, que são numerações. Então, quando eu montar minha portinha, eu tenho que colocar minha identificação pessoa física e pessoa jurídica. Por exemplo, está no Estatuto da Advocacia. Então isso aconteceu de uma forma natural, eu fui aprendendo para mim, fui vendo a demanda e as coisas foram acontecendo naturalmente. Existe uma parcela grande aqui em Manaus que se interessa em profissionalizar a gestão dos seus escritórios, mas também existe vários colegas que não estão preocupados com isso e não sabem que poderiam dinamizar, potencializar os lucros para o seu escritório com algumas técnicas de gestão profissionais. Então, fica aí a dica. Não só o João, existem vários outros colegas no mercado. O próprio doutor Mário Viana, que é o presidente da Comissão de Gestão Jurídica, atua nessa área. Então é importante quando a gente tem alguém que faz alguma coisa que já fez para si. Que o seu case de sucesso é o seu próprio negócio. Que não é, enfim, groselheiro, né? Exatamente. Então o senhor já pode dizer o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, o que não funciona no empreendedor, se você vai empreender como advogado, assim, que não fica legal você abordar nas suas redes sociais, que a gente já sabe que não tem um retorno, doutor. Olha, eu acredito que sobre esse aspecto, a imagem que eu estou passando no primeiro contato que eu tenho com alguém que está me assistindo, ela vai marcar. Que dificilmente eu vou ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. Então, se a primeira impressão é que fica, que eu escolha um tema que eu domine, que eu escolha um dress code que dialogue com o meu público, né? O meu público é pessoa física, o meu público é o empresário, de que forma eu vou me apresentar, de que forma eu vou falar com ele, se é aquele juridiquês chato. Não, Débora, oi, doutor João Justo, como é que está o processo? Não, Débora, bom dia, olha, a liminar foi deferida, e enquanto isso a gente... Cara, o cliente não quer saber disso. Olha, a decisão durante o processo é que não podem lá cortar teu serviço. Enquanto a gente estiver discutindo, não podem te cobrar, não podem te cortar, não podem no SPC Serasa. Praticidade, né, doutor? Uma Simples, linguagem acessível. Então, exatamente. Então eu vou utilizar essa linguagem com o senhorzinho humilde, eu vou utilizar uma outra linguagem, não jurídica, mas um pouco mais rebuscada. Se eu estiver falando com um empresário, um empreendedor de negócio, olha, João Gilson, como é que está lá provisionamento das minhas ações trabalhistas? Olha, Débora, a sua empresa nos últimos 90 dias recebeu 3 reclamações trabalhistas, esse é o objeto, esse é o valor da causa. Nós entendemos, após conversar lá com o teu departamento pessoal, que esse aqui a gente vai precisar conversar, esse aqui vai ser em procedência, a gente vai apresentar uma defesa municiada de documentos que a gente já coletou lá na tua empresa, esse aqui a gente vai ver, tá certo? Então, contingência, provisionamento. Porque assim, no momento que eu recebo, e isso eu estou falando de diálogo, o que dá certo e o que não dá. No momento que eu sei qual é o passivo que eu tenho no meu negócio, e eu vou ter que provisionar aquele valor, você concorda comigo que eu estou deixando de investir na expansão do meu negócio, eu estou deixando de investir na capacitação do meu colaborador, eu estou provisionando ali aqueles valores para pagar honorários de advogado, para pagar condenação, custas e honorários da outra parte, caso eu perca. Então, assim, esse tipo de providência funciona. No momento que eu tenho uma visão geral, porém clínica de cada setor, de como é que está andando o meu negócio, com a ajuda de um profissional, obviamente, isso vai funcionar. O que não funciona? Quando eu chego no escritório, eu vejo que não tem backup, não tem aparelho suficiente, que eu puxo aqui a tomada e cai o sistema de todo mundo e todo mundo perde as informações. Então eu estou mais preocupado em pagar 15 mil reais numa mesa de reunião de mármore e granito do que investir 4, 5 mil reais
no meu TI, que eu não tenho interno, porque esse colaborador vai sair muito caro, porque eu não vou modernizar o computador dos meus colaboradores, etc. Então, vou liberar a internet para todo mundo, né? Eu não faço a menor ideia. A partir do momento que a Débora entra no escritório, eu não sei o que ela está fazendo, né? Então tem o BI dos softwares de gestão, que é o Business Intelligence. No momento que a Débora abre o Outlook da empresa, no momento que no e-mail, né? No momento que a Débora entra no sistema, eu sei que horas ela entrou, que horas ela saiu, enquanto ela esteve no sistema, quantas peças ela produziu, quantas defesas ela protocolou, quantas publicações ela analisou e despachou. Então eu preciso saber o que o meu colaborador está fazendo, para que inclusive isso sirva, se eu tenho um plano de cargos e salários dentro do meu negócio, como um incentivador. Sim. No momento que eu chegar, doutora Débora, tudo bem? Oi, João, entra, fica, quer um café, quer uma água? Olha, eu estou aqui há um ano, né? Eu gostaria de conversar, eu entrei aqui recebendo X, né? Eu gostaria de, poxa, eu chego no horário, eu trabalho e tudo mais. João, com todo respeito, você foi contratado para isso, amigo. Chegar no horário, produzir, mas você foi contratado para isso. Me fala aqui, enquanto você está falando, você está abrindo o seu laptop. Me fala aqui o seu diferencial. Qual é a sua diferença para esses outros 15, 20 advogados que estão pelejando junto com você aí? Então, o que eu tenho para apresentar lá? No momento que eu tenho a possibilidade de acompanhar a produtividade diária do meu colaborador, é diferente. E, Débora, para finalizar essa parte, queria dizer que produtividade não é bumbum sentado na cadeira não, tá? Porque tem muito colega, advogado ou não, nas empresas, que estão ali o dia todo na frente do computador, estão enrolando, estão maratonando série, estão lendo todos os portais de notícias possíveis e imagináveis, mas não estão produzindo. Estão cumprindo aquele horário, mas não estão produzindo. Ao passo de que tem muito colaborador que em 3, 4, 5 horas dá um tiro, está ali concentrado com seu fone de ouvido e produz mais do que muita gente que está chegando mais cedo e saindo mais tarde. Então é preciso que eu, gestor, empreendedor da empresa, tenha essa visão macro, mas saiba que existe gente. O João Gilson produz melhor em casa, porque o João Gilson quer ir 6 horas da manhã para a academia dele, porque quando ele voltar da academia ele quer deixar o filho dele na escola, porque 17h30 ele gostaria de pegar seu filho na escola, ao invés de prender, eu estou falando sério, a minha vida é essa. Então, ao invés de prender um colaborador lá dentro do meu negócio, que eu sei que vai estar insatisfeito, que não pode ir na festa de Páscoa do seu filho ou da sua filha, que não pode ir na festa do Dia das Mães e do Dia dos Pais do seu filho ou da sua filha, porque o João Gilson não deixa. Não, você tem que cumprir horário e tudo mais. Então, veja qual é o regime de contratação que você quer ter para dentro do seu negócio. Dentro desse regime de contratação, do seu contrato de trabalho, sócio, associado, CLT, de que forma a pessoa vai se movimentar dentro do negócio. Porque às vezes eu perco um excelente colaborador porque eu não flexibilizo determinadas coisas. Aquela feijoada ali do setor tributário, do setor trabalhista do meu escritório, que eu vou chegar só 3 horas da tarde da sexta, mas qual o problema? Está tudo entregue. É verdade. Então é preciso ter essa mentalidade. Então são coisas que funcionam quando eu tenho essa mentalidade. Quando eu não sou nas aulas de MBA, já existem essas brincadeiras corporativas, o Dino Líder, aquele dinossauro dos anos 80 e 90 que ainda está por aí no mercado, que acha que você tem que chegar cedo, sair tarde, fazer um monte de coisa. A gente não quer. Eu tenho 40 anos, tá? Você tem 20. Eu tenho plena consciência do que eu quero hoje na minha vida profissional. Eu não quero mais me dedicar, mesmo no meu próprio negócio. Eu quero ter uma vida, Débora. Eu quero ir para academia, eu quero ir para o cinema, eu quero pegar minha esposa e correr quarta-feira de noite, 6 horas lá na Ponta Negra, 18 horas, com meu filho andando de bicicleta. Eu não quero estar dentro do escritório. Quando eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Mas, no geral, eu quero viver a vida. Então, a gente vê nas revistas mais prestigiadas aqui do Brasil, lá de São Paulo, por exemplo, a Robert Half, que fala que os millennials e tudo mais, é aquele cara que, quando ele vê oportunidade, não necessariamente financeira, de flexibilidade, os colegas falam hoje em dia uma coisa que eu acho fantástica, liberdade geográfica. Então, quando te proporcionam liberdade geográfica, olha, Débora, tudo bem, seja bem-vinda à nossa empresa, deixa eu te falar, está aqui teu celular corporativo, está aqui teu notebook, tu tem que fazer isso daqui, adivinha, tu não precisa vir aqui, eu vou controlar a tua produtividade, você precisa responder esses e-mails, você precisa entrar no sistema da empresa, né, e fazer isso daqui. Não precisa vir, João, não precisa. Vai em paz, vai em paz. E é isso. Então, hoje em dia, essa geração quer isso. Isso dá certo. O que não dá certo, Débora,
Só é lembrado quem é visto, não te vejo aqui, que o meu horário tem que bater dedinho 8, bater dedinho às 18. Isso não funciona mais, com todo respeito. Existem empresas, escritórios, mas isso não funciona mais. Estou falando do advogado. A minha secretária, ela tem que estar lá, ela não é jurídico. O meu TI, ele não é jurídico. O meu comercial, o meu financeiro, ele não é jurídico. Então, o meu regime de contratação vai ser o CLT, amiguinho, CLT, tá bom? Sim. Horário, funções, tudo mais. Agora, o advogado, presta atenção. Oi, doutora Débora, onde é que você está, João? Doutora Débora, eu estou aqui no tribunal, tentando despachar. Hoje é quarta-feira, estamos retornando de feriado, o desembargador ainda não chegou. Ficar cobrando, colega, gente madura, experiente, de horário, de questões, cada um sabe a sua responsabilidade. Agora, para me cobrar, eu preciso antecipadamente, preliminarmente, Débora, seja bem-vinda. Olha, esse aqui é o manual de conduta do escritório, tá bom? Aqui tem falando a conduta que a gente espera de você, o dress code que a gente espera que você frequente aqui o escritório. Às sextas a gente tem o famoso casual day, né? Você me perdoa o meu inglês que não é de Harvard. Tem o casual day. Você vem mais tranquilo, mas a gente recebe cliente, então não vem com desrasgado. Deixa o all-star para o final de semana, etc. Então, no momento que eu apresento, que eu me estruturei para receber colaboradores, tá tudo ali. Agora, eu não posso chamar a atenção do João quando ele chega num horário diferente, vestido de uma forma diferente, se eu nunca alertei ele sobre isso. Me parece injusto. É isso mesmo. E agora, retornando ao nosso bate-papo, chegou a nossa personagem aqui para dar uma ênfase a essa questão do empreendedorismo. É a Luna Ramos, ela é empresária, proprietária da Doce Vida. Ela que começou a empreender assim. Como é que surgiu? Conta pra gente, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, surgiu por um convite, né, de uma amiga que ia ficar noiva e falou que eu precisava fazer os doces do noivado dela, sendo que ela só fazia doces pro aniversário dos meus filhos. E aí ela viu a necessidade de fazer doces diferentes, porque eu sempre criava doces diferentes. Tipo, no noivado a gente fez um doce que foi o sucesso do noivado. Foi um doce de banana frita. Era um brigadeiro de canela com um pedaço de banana frita dentro. Gente, só de ela falar já me deu água na boca. Tudo diferente. Isso em fevereiro. Quando foi março, chegou a pandemia. E aí a empresa onde eu trabalhava fechou por causa da pandemia. E a gente estava sem fazer nada, viu a necessidade, vamos montar um Instagram. E aí foi o boom, porque estava tudo fechado, então a gente tentava trazer um doce afetivo, né? Um bolo, uma caixa de bombons. E aí chegou o Dia das Mães, começamos a trabalhar com cestas de café da manhã. Então a gente via a necessidade do que trazer para cada data comemorativa. Hoje eu só trabalho em data comemorativa e dá super certo. Olha que bacana, parabéns. Obrigada. E quanto a essa questão jurídica, você também buscou uma orientação para saber o que pode ser feito na empresa ou não, nesse aspecto do empreendedorismo também? Como é que foi depois de ter visto tá dando certo? Deixa eu agora aqui organizar as demais demandas. Sim, a gente tem um apoio, tem uma pessoa que nos auxilia, né, em relação à empresa, no que pode, no que não pode, como responder, o que a gente tem direito, o que o cliente tem direito, né, em relação à troca de produto, né, a taxa de entrega, isso tudo a gente está bem orientado. Nessa Páscoa, como é que foi para a questão de demanda? Com certeza deve ter tido muitas. E para estipular preço, né? Porque você quer qualidade, mas também colocar preço num produto nosso. Como foi para você essa Páscoa? Assim, como eu trabalho só com data comemorativa, tudo é muito pensado antecipadamente. Minhas embalagens não compro em Manaus. Eu compro de uma gráfica fora. E aí você saber que na Páscoa você sempre quer vender um pouco a mais, eu sempre compro embalagens na época da Black, que eu pego promoção, né? Não faço questão de pegar coleção de embalagem 2025, não é o meu foco. Eu preciso que o meu cliente, além de se apaixonar pela embalagem, goste do meu produto, né? Chocolate nobre, né, uma boa qualidade de leite condensado para usar no produto. Então a gente compra as embalagens em novembro,
a gente tenta economizar o máximo, enxugar o máximo possível do produto, mas que chegue com uma qualidade, uma apresentação bonita. Então é como eu consigo chegar no meu cliente. Eu pesquiso muito, sei quais são os meus clientes, sei o tipo de cliente que eu tenho hoje em dia, entendeu? Não adianta eu colocar um produto muito caro, porque eu sei que eu não vou vender, ou vou vender pouco, que não é o que a gente quer. A gente quer vender bem e ter um bom lucro, né? Sim. E como é que tem sido a demanda, né? Você falou que tem uma dinâmica especial com a sua família, com seu esposo. Eu queria que você mencionasse isso, porque a gente sabe que a base para um negócio funcionar também é estar ao nosso lado pessoas assim, um marido empreendedor, uma esposa ali colaborativa. Eu não explico muito isso no meu Instagram, que é o meu meio de venda, mas ao meu lado está o meu marido, né? Nós somos empresários e com isso, além das vendas da doceria, a gente trabalha numa empresa que atua na área de licitação, então a gente foca sempre dos dois lados, a gente sempre está junto. Então, em datas comemorativas, ele passa a ser meu funcionário, né? Quando não tem data comemorativa, eu sou funcionária da empresa dele. E aí a gente vai seguindo sempre junto, né? Trabalhando junto. Olha aí, doutor, desse exemplo que ela narrou da empresa dela, já deu para observar várias estratégias aí do empreendedorismo mesmo, né? Com certeza, Débora. De uma forma muito peculiar, a aluna falou de planejamento estratégico, ela falou de qualidade de vida, ela falou de gestão financeira, porque quando eu me programo para Páscoa, que é em abril, só que eu adquiro as minhas embalagens, os meus produtos, meus insumos em novembro, eu estou me preocupando no valor que eu vou adquirir isso, que vai influenciar diretamente no valor do meu produto. Então, se eu quero entregar com qualidade num preço mais baixo, óbvio que as minhas vendas vão aumentar e dilatar. Então, esses cases de sucesso que a gente tem aqui na cidade de Manaus, no Brasil todo, mas sobretudo aqui, uma forma peculiar. Geralmente, o empreendedor de sucesso, ele não pensou em empreender. Então, atuava numa área, veio a pandemia, apareceu uma oportunidade de amizade que virou um negócio, que virou uma oportunidade que foi girando. É o que todos nós passamos. E aí eu vou adquirindo expertises. Como que eu vou comprar, quando eu vou comprar, qual é o valor do produto, é de fora, essa logística de transporte vai influenciar de que forma no produto, de que forma eu vou calcular esse valor final, né? Tenho marido, tenho filho, tenho mãe, tenho pai, pessoas que podem me ajudar na entrega, na confecção, na elaboração e tudo mais. Então, de uma forma, repito, peculiar, a aluna falou do que todos nós passamos, seja na área de comércio, de serviços, na própria advocacia. Uma história que só inspira todos nós e que é bem gostosa. Aconselho fortemente, vamos fazer esse jabá da Doce Vida, no Instagram da Doce Vida. Quem não teve oportunidade, se programe para as próximas datas festivas, que o produto é realmente sensacional. Olha aí, muito obrigada. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas eu agradeço. Esse aqui é um espaço que foi realmente criado para trazer temas assim, trazer nossos empresários, nossos advogados. E eu agradeço a participação de vocês aqui comigo. Obrigado, a gente Débora, que agradece. Convite. Sucesso à Doce Vida. Então, a gente fica por aqui. Mais detalhes você acompanha nas nossas redes sociais e no canal da OAB Amazonas no YouTube. Obrigada e até a próxima. Tchau!